Esther capítulo 6, verso 1, quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquela noite, o rei não pôde dormir. Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e que distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: Amã, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: rei, quanto ao homem que agrada ao rei honrá-lo, tragam as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma logo as vestes, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma do que tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Diga comigo: Deus, obrigado pela tua palavra. Pode deixar sua Bíblia aberta, senta um minutinho, por favor. É claro que quando você pensou, pastor vai ler o livro de Esther. Está frio aí, Cátia? Está frio? Peço para o pessoal, se quiser aumentar um pouquinho aí, tá bem? Então tá bom. Se tiver frio, o ar-condicionado muito forte, é só você comunicar aos obreiros que eles aumentam um pouquinho a temperatura. Olha, quando você me viu ler sobre Esther, acho que você pensou assim: o pastor vai falar da rainha Esther. Eu, se estivesse aí, pensaria do mesmo jeito. Mas eu vou falar alguma coisa sobre a rainha Esther. Mas nesta noite eu quero focar sobre um homem que teve uma participação decisiva para o livramento de um povo, de uma nação. Deus usou a vida desse homem. Algumas Bíblias Mardoqueu, mas a maioria usa Mardocai. Mordecai, desculpe, Mardoqueu. Mordecai. Agora, olha que interessante. Esther, ela que morava junto com Mordecai, de repente o rei quer escolher uma nova rainha, porque a sua rainha Vasti tinha o decepcionado, tinha o envergonhado diante de muitas pessoas. E ele então
faz uma eleição para escolher uma nova rainha. E entre elas, uma das candidatas foi Esther. E eu quero dizer a você, meu irmão, tem muita coisa que você não entende que está acontecendo hoje na sua vida. Mas lá na frente você vai entender. Agora eu entendo que o que aconteceu lá atrás era propósito de Deus para eu chegar onde eu estou chegando hoje. E ela foi uma das concorrentes. E você conhece a história. De repente o rei brilha os olhos quando vê Esther. Ele gosta de Esther. E ele escolhe Esther para ser a sua rainha. E Amã, que era uma das maiores autoridades do rei Assuero, ele tinha uma inveja do povo judeu, ele não suportava o povo judeu. Você já teve pessoas na sua vida que não gostaram de você e você nunca fez nada de mal para essa pessoa? Você nunca fez mal, você nunca prejudicou, e muitas vezes você falou até poucas vezes com essa pessoa. Amã buscou fazer uma lei para matar todo o povo judeu. E a Bíblia diz que ele mandou fazer uma forca para um homem que ele não gostava, chamado, qual era o nome dele? Mordecai. Olha que interessante, quando você lê esse texto na Bíblia, algo especial tem aqui, Jacques. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala. Eu vi agora o testemunho da Denise falando, tem hora que a gente tem que ficar quietinha. Ela não contou nem para a filha dela, ficou quietinha, só depois da vitória que ela contou. Só depois da vitória. Mas olha que interessante, ele está lá, e ele manda construir a forca. Amã manda construir a forca, para no outro dia pela manhã, ir lá no palácio, falar com o rei, para enforcar aquele que ele queria destruir, queria acabar com ele. Naquela noite anterior, olha que coisa, como é que Deus faz, gente? Deus não vai chegar atrasado na sua vida. Deus vai chegar no momento certo. Não é às vezes no meu tempo, não é às vezes no seu tempo, mas uma coisa é certa, Ele vai chegar. A promessa de Deus vai se cumprir. E diz a Bíblia que naquela noite anterior, a forca já estava pronta. O rei não conseguiu dormir. A Bíblia diz que ele perdeu o sono. E ele pediu que trouxesse para ele e começasse a ler o livro dos memoriais. Pessoas que tivessem feito alguma coisa boa para o rei. E ele pede para as pessoas lerem. E à medida que eles vão lendo, eles falaram: olha, rei, tem a história de um homem aqui que salvou a sua vida. Como assim? Que história é essa? Tem um homem chamado Mordecai, que descobriu que duas pessoas de sua confiança, olha só, duas pessoas de sua confiança, eunucos do rei, guarda do Senhor, pessoas que o Senhor confiava, estavam armando um plano para matar o Senhor. E antes deles executar esse plano, Mordecai ficou sabendo. E através da denúncia que ele fez, nós conseguimos impedir que o rei fosse morto. Aí o rei falou: tudo bem, mas o que foi feito para honrá-lo? Não foi feito nada. Mas como assim? Não foi feito nada. Não foi feito nada. Tá bom. Quem está lá no pátio? Amã, que era o cara que tinha feito a forca. Olha só, a forca estava preparadinha. Quem é que está no pátio? Amã, manda ele entrar. Amã está entrando para falar com o rei. Rei, a forca está pronta, hoje eu quero matar, quero enforcar o judeu Mordecai. Ah, é? Antes que ele falasse qualquer coisa ao rei, olha que interessante isso, antes que ele falasse qualquer coisa ao rei, à medida que ele vai entrando: rei, peraí, antes de você me falar qualquer coisa, responde para mim, Amã, o que o rei deve fazer quando ele quer honrar um homem? Amã, já comigo, já tenho aqui, rei, uma ideia fantástica. Bem, rei,
Um homem a quem o rei deseja honrar. Primeira coisa, o senhor tem que pegar vestes reais, vestes do Senhor, e trazer e colocar nesse homem. Sim. E também o cavalo, mas não é o cavalinho que fica lá não, eu quero o cavalo do rei. É o cavalo de uso pessoal do rei. Traga ele também. Tá bom? Não, a coroa também, uma coroa, traz uma coroa para a cabeça dele. O que mais? Olha, pede para uma das pessoas mais importantes do seu reinado, para pegar esse cavalo, junto com essa pessoa em cima, e sair pela praça da cidade, ou seja, lá na praça vai estar todo mundo. E aí, quando essa pessoa estiver chegando na praça, ele vai gritar assim: assim faz o rei com o homem a quem ele quer honrar. E Amã já falou: rei, o meu número é 52. Pode trazer as roupas reais para mim? Pode trazer tudo, porque ele tinha certeza que era ele. O rei falou: boa essa palavra, assim vai ser. Pessoal, o rei falou que assim vai ser. Traz a roupa para mim, traz o cavalo, traz a coroa. Aí o rei fala: ô Amã, não é para você não. Não, para quem é? Mordecai. Quem? Mordecai. E tudo que você falou, você vai fazer com ele. Cadê Mordecai? Está lá na porta do templo. Manda ele entrar. O Amã, assim que Mordecai chegar aqui, você vai pegar as minhas roupas reais e você vai vestir ele. Olha aí. Tem hora que Deus vira a nossa vida. Quando a gente pensa que é tarde, quando a gente pensa que chegou no final, Deus fala: agora é só o começo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora é só o começo. E aí, e a forca lá guardada. Aí Mordecai entra: pois não, rei, espera aí, que eu tenho uma surpresa para você. E lá vem Amã, com a roupa real. Ah, irmão, eu queria ser um besourinho para ver aquilo lá. Ah, eu queria. Ia ficar quietinho. Imagine só, Mordecai e Amã coloca um braço, coloca o outro, fecha direitinho. Os sapatos, querido, sapato, toma aqui, sapatinho. Imagine só isso aqui. Vem para cá, o que mais? Sobe no cavalo do rei. Eu? Subi no cavalo do rei? É, cavalo do rei. E aí, irmão, o rei Assuero disse: tudo que você falou que o rei deve fazer para honrar um homem, você vai fazer. Você vai pegar ele, vai colocar no cavalo, e vai pegar o cavalo, e vai sair, vai até a praça da cidade. Assim se faz ao homem a quem Deus honrar. Não, você está falando muito baixo, tem que ser mais alto, senão quem está na praça não vai ouvir. Assim se faz ao homem a quem Deus honra. Não, a praça está lotada. Muitas vezes aquele que queria te envergonhar, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? A roda gigante vai virar, meu irmão. A roda gigante vai virar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim se faz ao homem a quem Deus é honrar. Eu queria matar, mas o rei mandou honrar. Eu queria enforcar, mas o rei mandou honrar.
Satanás talvez tenha aprontado na sua vida nos últimos anos, dizendo: agora eu vou acabar com você, agora eu vou destruir você. E aí Deus vem com uma nova sentença: não vai destruir não, agora é o tempo de honra, agora eu vou levantá-lo, agora eu vou levantá-la. Ele vai viver o melhor tempo da vida dele. Quantos estão tomando pó dessa palavra aí? A Denise já tomou lá, ó. Aí, meu irmão, ele saiu envergonhado. Quando ele chega na casa dele e conta para a esposa dele a vergonha que ele passou, a própria esposa falou para ele: olha, hoje você já começou a cair. Aí ele foi para o jantar na casa do rei, pensando que ia receber honras e honras e honras. E aí a rainha Ester declara ao rei o plano que ele tinha, que era de matar aquele homem que o rei tinha honrado. E o que aconteceu com ele? O rei deu uma ordem: a forca que você fez para ele, você vai ser enforcado. Quando alguém mexe com você, não sabe com quem está mexendo. Eu e você somos a menina dos olhos de Deus. Você é especial demais, gente. Nunca você deve falar que não é ninguém. Nunca você deve se referir a você com menosprezo. Não, não, não. Você é muito importante. Você é muito especial. Agora, tem mais coisas ainda que aconteceu. Olha o capítulo 8 aí comigo. Olha aí. Olha o capítulo 8, verso 1, olha. 8, verso 1 de Ester. Naquele mesmo dia, o rei Assuero, a rainha Ester e a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que ele era o seu parente. Olha o que o rei fez: tirou o seu anel, que tinha dado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de, meu Deus do céu. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés com lágrimas, e implorou que revogasse a maldade de Amã, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e disse: se bem parecer, ó rei, se eu achei algum favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei, e nisto lhe agrado, escreva que se revogue os decretos concebidos por Amã, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Meu Deus do céu. 7. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Então veja bem, aquela forca que ele tinha preparado para Mordecai, ele foi morto na própria cilada que ele queria fazer contra um homem de Deus. Ele mesmo caiu sobre ela. E outra coisa interessante que eu vejo, sabe o que eu vejo aqui, gente? Quem profetizou a honra que Mordecai ia ter? Quem profetizou? Amã profetizou. Pastor Anselmo, o que significa isso para a minha vida? Que muitas vezes, até os adversários, Deus usa e faz do jeito que Ele quiser. Até os adversários profetizam a grande vitória que Deus vai dar para a nossa vida. Rei, traz as suas vestes, traz o cavalo. Meu número é 52, viu? O rei, só faltou, irmãos, ele cantar para o rei aquela música do Roberto Carlos:
esse cara sou eu. Quem é essa pessoa que o rei deseja honrar? Amã pensou, esse cara sou eu. Deixa eu falar algo, já estou concluindo para poder orar com você. Às vezes você tem orado por vários anos a respeito de um propósito, e parece que está longe, parece que está tão distante. Mas deixa eu falar algo para você. Tudo que você tem enfrentado hoje, pastor, esse deserto, pastor, essa luta, pastor, essa perseguição, pastor, esse levante, é apenas um treinamento para a nova posição que Deus vai te levar. É apenas o que? Um treinar? E deserto é um lugar que Deus treina a gente. Deserto também é lugar onde grandes milagres de Deus se manifestam. Então, se você hoje talvez esteja falando, pastor, eu estou no deserto. Então é nesse deserto que você vai viver grandes experiências com Deus. E mais, o anel de autoridade que pertencia a Amã, o rei, antes de mandar para que ele fosse morto na forca que ele tinha preparado para Mordecai, o rei lembrou, tirou o anel dele e chamou Mordecai e falou, esse anel aqui estava nas mãos erradas, esse anel é seu, esse anel é seu. Pastor Anselmo, o que significa esse anel? Diga comigo, tempo de honra. Diga, eu creio, vou viver um tempo de honra. Você que já passou por tanta humilhação, e às vezes a gente passa, né, gente? Tanta perseguição, tanta luta, tanta batalha. Tem hora que você fala, agora não dá, agora pastor, já estou no meu limite, já. O rei manda chamar. Assim faz o rei com o homem a quem ele deseja honrar. Esse anel era de Amã, mas agora é seu. Agora é seu. E todas as propriedades que ele tinha, tudo que era dele, a partir de agora está sob o domínio de Esther. E Esther fala, eu já te dou posse agora. Posse do quê? Você a partir de agora é o novo superintendente de tudo isso. Meu Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você. Tem um tempo na nossa vida de humilhação? Tem. Tem um tempo que a gente passa de perseguição? Tem. Tem um tempo aparentemente que aos nossos olhos está tudo dando errado? Tem. Mas aos olhos de Deus está tudo dando certo. É apenas o treinamento para te preparar para a posição que o Senhor vai te levar. Te prepara. Se a gente olhar às vezes para tanta coisa, meu irmão, tantas palavras que você já ouviu ou falaram de você, tanta perseguição, tanta coisa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se você está em pé, é porque Ele tem te sustentado. Escute, ele entra para falar com o rei, para dizer ao rei que a forca já estava pronta, e Deus não deixa ele falar. Amã, o que eu tenho que fazer para honrar uma pessoa? Pega a veste real, pega o cavalo do rei,
Pega a sua roupa bonita, rei, e pega um dos seus príncipes para poder sair na cidade. Ele não sabia que ele estava profetizando a vitória do seu adversário. Eu quero dizer isso a você que está aqui hoje, concluindo essa história para a gente poder orar. Eu e você temos promessas de Deus lá atrás, que ainda hoje não se cumpriram, ainda hoje não se realizaram. Às vezes vem uma dúvida que o próprio Satanás, usando pessoas para atacar a sua fé, fala: isso aí nunca vai acontecer não, isso aí nunca vai acontecer não. Mas aí acontece como aconteceu com a Denise. Atenção, gente, a última casa, atenção, essa é a última, hein? É a última. É a última. O diabo talvez já falando lá no ouvido dela: tá vendo? Você não vai conseguir não. Tá vendo? Você veio aqui à toa. É a última. Às vezes Deus deixa por último para a bênção ser maior. Naquele momento foi o nome da Denise. Hoje pode ser o seu nome. Você tem um Deus que luta por você, um Deus que peleja por você, um Deus que sempre chega no tempo certo, no momento certo, na hora certa, mesmo que aos nossos olhos ele esteja atrasado, mas no tempo de Deus ele chega na hora certa. E esse é o tempo. Diga comigo: esse é o tempo. Eu e minha família vamos viver um tempo de não ouvi? Mais alto? Mais alto? Qual é o tempo que você vai viver? Qual é o tempo que a sua família vai viver? Qual é o tempo que a sua casa vai viver? O diabo falou que não vai dar certo, mas Deus vai dar para você um tempo de... Aleluia! Esse é o tempo que Deus tem para minha casa. Esse é o tempo que Deus tem para sua casa, para sua família. É um tempo de... Se você toma posse, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia!